Bem-vindo a esse curso chamado Nós Somos Família de Deus. E a princípio parece que é um curso que é para novos convertidos, pessoas que são novas na fé, mas todos nós precisamos rever os nossos fundamentos de tempos em tempos. Todos nós precisamos olhar para a palavra de maneira fresca, para esses pilares da nossa caminhada com Deus. A gente quer te ajudar. Se você é novo convertido, se você tem muito tempo na fé, a olhar para esses fundamentos de maneira que vão edificar, construir a sua caminhada com Deus. E eu quero começar com você em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu não sei se você tem a sua Bíblia, eu convido você sempre a ter a sua Bíblia aí com você, para que a gente possa estudar a palavra de Deus juntos, né? 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu quero dar um bem-vindo para você a um novo tempo em Cristo Jesus. Bem-vindo para você a essa nova experiência. Talvez seja uma nova experiência para você, algo novo, algo que vai ser revelação para você dentro dessa sua caminhada com Deus, dentro dessa mudança de estilo de vida que eu e você precisamos ter todos os dias. A nossa readequação às realidades bíblicas, a realidade do céu. Eu e você precisamos caminhar com esse novo, com esse fundamento. E uma das coisas que nós precisamos ter certo no nosso coração é sobre o dom da salvação. Isso precisa estar claro, isso precisa estar fresco, isso precisa ser uma alegria no nosso coração. Às vezes a gente consegue identificar uma pessoa que nasceu de novo. Nossa, ele é um bebezinho espiritual, ela nasceu de novo. Olha a alegria dela. Essa alegria a gente não pode perder. A alegria de nós pertencermos a Cristo. A alegria de nós sermos de Deus, nós somos família de Deus. E esse novo começo, gente, esse novo começo é através do senhorio de Jesus Cristo. Quando você aceitou a Jesus, você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. E é esse o poder que é liberado. O poder que nós precisamos para toda a nossa caminhada é o poder de nós sabermos que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da nossa vida, é o Senhor do nosso futuro. Nós entregamos o nosso coração para Ele e por conta disso, Ele tem a primazia, Ele tem o direito sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre o nosso futuro. Não sei se você se alegra com isso, mas os planos de Deus são melhores do que o nosso. O futuro que Deus tem para mim e para você é melhor do que o nosso, que nós podemos planejar. Então se alegre com o fato de que a sua vida pertence a Ele. E por conta disso, Ele cuida de você. Romanos capítulo 1, no verso 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu acho interessante, porque toda filosofia, toda ciência, toda ideologia do mundo, outras religiões no mundo, o que elas querem? Elas querem que você se esforce e que através do seu esforço você talvez possa obter alguma coisa. Mas quando a gente encontra Jesus, isso muda na nossa vida. E nós precisamos entender, porque não é mais no nosso poder, não é mais na nossa habilidade. Sim, existem coisas que nós precisamos fazer, existem responsabilidades e direitos na nossa vida cristã. Mas, acima de tudo, o que nos capacita a fazer o que Deus pede é o poder de Deus que é liberado através do Evangelho. E esse poder não vem de mim, não vem de você, presta atenção, esse poder vem de Deus. Não sei se você já está se alegrando aí, mas o poder não vem de mim, o poder não vem de você, o poder vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Toda vida cristã, gente, é vivida pela fé. Toda a vida cristã é vivida pela fé. E o que isso significa? Isso significa que eu e você, para sempre, vamos depender de Deus para tudo o que nós fizermos. Eu e você precisamos ter essa consciência
de que é um privilégio poder depender de Deus. E não apenas depender de Deus em pequenas coisas, total dependência de Deus. A fé, ela caracteriza uma total dependência de Deus. Romanos 16, 25 vai dizer para a gente, olha, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Que evangelhos são esses? Olha só que interessante, porque geralmente a gente diz que o evangelho são as boas novas. Mas é mais do que isso. O evangelho são as boas novas do poder salvador de Deus. O evangelho não é apenas uma boa nova, porque uma boa nova pode ser, seu time venceu. Uma boa nova pode ser, olha, deu certo lá quando você foi buscar o que você tinha que buscar, lá naquela empresa, deu certo, é uma boa nova. O evangelho não é uma boa nova natural. Engloba as coisas naturais, porque o espiritual, ele vai agir de tal forma que vai mudar o nosso natural, mas o evangelho são as boas novas do poder da salvação de Deus. Então toda vez que nós lemos o evangelho, salvação tem que pular. O que fala de salvação tem que pular dentro dessas páginas através do Espírito Santo que nos revela. A palavra salvação significa que nós fomos feitos íntegros novamente. O Evangelho são as boas novas do poder que nos faz íntegros, que nos faz inteiros novamente. Como é que nós somos feitos inteiros? Nós somos feitos inteiros no momento que nós nos unimos com Jesus. Aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, é um só Espírito com Ele. Nós fomos feitos novos de novo. Nós fomos recriados segundo a imagem de Jesus, o Filho padrão. Então, o Evangelho são as boas novas do poder de Deus. E é esse Evangelho, gente, são essas boas novas do poder da salvação de Deus que nos estabelece, que nos firma nessa vida, nessa caminhada, que nos fundamenta. Por isso que a gente não pode nunca perder a direção, por isso que a gente não pode nunca perder essa alegria da salvação. Estou me lembrando do Salmo 51, depois que Davi peca e Natan vem, confronta Davi. Davi se arrepende, ele escreve o Salmo 51, e uma das expressões do Salmo 51 é: restitui-me a alegria da salvação. É isso que a gente não pode perder, gente. O que o pecado quer na nossa vida é com que a gente perca a alegria da salvação. Você já começou essa sua jornada com Cristo, essa alegria tem que estar no teu coração. Lá para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Jesus vira para aquela igreja e diz: vocês perderam o primeiro amor, vocês estão fazendo, mas perderam o primeiro amor. Eu digo para você, mantenha a chama acesa de saber que existe um poder que opera dentro de nós, e é o poder da salvação. A Bíblia, quando fala da armadura de Deus em Efésios, vai nos lembrar do capacete da salvação. O que isso diz? Isso diz que a gente tem que colocar esse capacete que blinda a nossa vida, que blinda a nossa mentalidade contra os ataques do inferno, contra a nossa mente em pensamentos. Constantemente nós precisamos ter esse capacete na nossa cabeça, uma figura que Paulo usa em Efésios capítulo 6, para nos lembrar que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, a nossa alma é a porta de entrada para o nosso coração. E Provérbios capítulo 4 vai falar: guarda o seu coração. Como é que você guarda o seu coração? Guarda a sua mente, guarda os seus pensamentos, não deixa qualquer pensamento entrar na sua cabeça, não. É uma jornada onde nós temos que nos proteger. A Bíblia fala do escudo da fé. E o que é o escudo da fé? A gente está falando que fé é total dependência de Deus. Quando nós vivemos em total dependência de Deus, nós blindamos a nossa vida. Porque quando nós vivemos em total dependência de Deus, qual é a voz que nós escutamos? A voz de Deus. Então, gente, o Evangelho descreve uma vida cristã que é do início ao fim, que vem de Deus e é pela fé. Você entende isso? A vida cristã, ela vem de Deus e ela é pela fé. Essa pela fé, ela é uma atitude nossa. De Deus, fala da graça de Deus, que se manifesta na nossa vida, algo que eu e você talvez não poderíamos fazer, algo que eu e você com certeza não poderíamos fazer, mas Ele nos capacita a fazer, é de Deus.
mas é vivida pela fé. E essa pela fé é algo que eu preciso me entregar, eu preciso alcançar, eu preciso andar. Então, a vida com Deus é uma vida de cooperação. Deus dá o primeiro passo, você responde. Deus dá o primeiro passo, você responde. A gente vai ver um módulo aqui só sobre adoração, explicando que a nossa vida de adoração, aquilo que nós valorizamos, é sempre uma resposta do nosso coração. Então, uma nova vida com Deus, ela nos lembra que nós não podemos perder o brilho da alegria, da salvação. Veja, gente, que o poder do Evangelho lida com a nossa velha vida. Toda vez que você abrir as páginas dessa palavra, dessa Bíblia, e você deixar o Espírito Santo falar com você, ele vai te apresentar a sua nova vida e vai te apresentar os hábitos da velha vida que ainda estão em operação. Ou seja, tem o amor de Deus que nos fala da nossa nova caminhada e tem um confronto da verdade contra um estilo de vida que não está condizente com aquilo que nós somos hoje. Então você vai ver se a gente pode dizer assim, essa dualidade, o amor e a verdade, sempre andando juntos. O amor que nos chama para perto, o amor que aponta o caminho, e a verdade que nos firma no caminho, e a verdade que tira tudo que não é do caminho da frente, para que a gente possa caminhar com Ele, só com Ele, sendo formado em nós os pensamentos, o caráter, os sonhos de Deus. Hebreus capítulo 9, no verso 26 vai dizer, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, Jesus foi o sacrifício perfeito. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver tantos modelos de sacrifício que apontavam para o sacrifício final, que era o sacrifício de Jesus. O que o sacrifício de Jesus fez? O sacrifício de Jesus foi o preço pago pelo pecado. O pecado que nos afastava de Deus. E aí, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos aceitando o sacrifício pelo pecado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, Senhor, nós estamos entregando a nossa vida para você. Eu estou entregando a minha vida para você. Então, nesse momento que você aceita o sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, o seu pecado é apagado. É isso que a Bíblia diz. A natureza do pecado, ela é apagada de dentro de você. E esse sacrifício, ele nunca mais precisará ser repetido. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. Então Jesus, ele não vai lidar só com os pecados como fruto. Você sabe que se a gente pegar essa analogia da árvore, né, o problema não está no fruto, o problema está na raiz. Jesus, na cruz do Calvário, lidou com o problema do pecado na raiz, com a natureza do pecado. E nós sempre dizemos isso aqui, uma vez que a nova natureza se instalou em mim, através da salvação, através de eu abrir o meu coração para Jesus, eu não tenho mais uma velha natureza. A velha natureza acabou, é o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, a velha natureza já passou. Nós precisamos acreditar. Olha a total dependência de Deus. Nós precisamos acreditar que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para me dar uma nova natureza. Então, se Cristo morreu, nós morremos com Ele. Ali ficou a nossa velha natureza. Então, gente, eu quero terminar lendo Romanos capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, na NVI, está aí na sua apostila, diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado,
uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova jornada. Aqui começa uma nova mentalidade para você. Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para os velhos hábitos. Sim, pastor, eu ainda continuo muitas vezes fazendo esses velhos hábitos, mas é uma nova visão para mim e para você. Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para os velhos hábitos, mas não para aí. Eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. Conscientemente, eu vivo para Deus. Conscientemente, eu sei que Deus vive dentro de mim. E toda vez que a gente lembrar de 2 Coríntios 5,17, nós precisamos declarar. E eu quero que você faça essa declaração comigo. Faça essa declaração comigo. Diga, o que era velho já foi. O novo de Deus já se instalou no meu coração. Diga, pela fé na obra da cruz, eu sou livre para viver tudo o que Deus planejou para mim. Que esse dia possa ser um dia de bênção, que você possa aproveitar e meditar nessas palavras. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.